Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com todos aqui nesta manhã. Quero que vocês tenham um domingo abençoado e espero compartilhar com vocês aqui uma palavra do livro de Hebreus que acho que me tocou muito e pode realmente fazer diferença na vida de vocês. Eu gostaria que vocês abrissem comigo suas Bíblias na carta aos Hebreus. Lá no capítulo 4. O autor nitidamente busca fazer com que os judeus que ainda não estivessem firmes, seguros com relação à pessoa de Jesus Cristo, firmassem posição, crescem que ele era o Filho de Deus, o Messias esperado, o mediador da nova aliança. Por isso eu gosto tanto desta carta. Ela nos tira de cima do muro e nos faz olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. No capítulo 4 tem um trecho muito interessante que compara a incredulidade dos judeus no deserto, quando guiados por Moisés e mais tarde por Josué, salientando que os incrédulos não chegaram a entrar na terra prometida. E usa esse exemplo para nos exortar a crer em Jesus e confiar nele como mediador para que nós possamos entrar na vida eterna. A passagem diz assim, lá em Hebreus 4, versículo 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso aqueles que não obedecerem. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, chamado hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, resta-nos um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, assim como Deus descansou das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós lemos Hebreus capítulo 4, do versículo 1 até o 16. Que passagem maravilhosa! Eu acredito que fica claro que libertar os judeus do Egito e conduzi-los pelo deserto, como Moisés fez, exemplifica bem o que Jesus fez por nós. Mas também aqueles que morreram às portas sem conhecer a terra prometida, que manava leite e mel, explica bem a condição de muitas pessoas que não progridem na fé e acabam perdendo a sua salvação. Claro que eu gostaria de destacar 3 aspectos desta passagem, extremamente relevantes para a nossa vida cristã. O primeiro deles, foi-nos prometido um lugar de descanso, a vida eterna, a eternidade com Deus. Essa é uma promessa de Deus, uma promessa confirmada e repetida por Jesus. Esta passagem que nós lemos compara a libertação do Egito, mediada por Moisés, quando muitos dos filhos morreram no deserto. Os filhos de Deus, os judeus, eram o povo de Deus e não entraram no descanso prometido por conta da incredulidade. Isso é um fato real. Isso não é uma historinha, não é uma parábola, isso é um fato real. Do Egito até Canaã, não leva 40 anos para caminhar a pé. Eles ficaram 40 anos no deserto por causa da incredulidade. E Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. No capítulo anterior, capítulo 3, o autor de Hebreus nos adverte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Eu li Hebreus 3, 12 e 13. Mas aqueles que confiaram na graça e não desacreditaram, foram obedientes e fiéis, entraram na terra prometida, conquistaram aquele território, alcançaram o descanso que Deus havia prometido para eles. Para nós, esse descanso, no nosso caso, é o descanso eterno, é a eternidade, a vida eterna com Deus. Vida eterna. Esse é o nosso descanso prometido. Como disse Jesus na última noite: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, 2 e 3. Portanto, irmãos, alegremo-nos nesta esperança. Outro aspecto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos: a palavra viva é um raio-x da nossa situação. Você poderia perguntar: como saber se estou no erro ou no acerto? No caminho ou fora dele? Seria realmente injusto se durante a nossa caminhada não tivéssemos um termômetro para aferir nossa temperatura, ou uma balança para aferir nosso peso. A Bíblia é um guia de vida. Jesus nos deixou instruções, caminhos e também um parâmetro para que a gente possa sempre estar se avaliando. Por isso, dou graças a Deus pela palavra, a palavra viva, como nós lemos no texto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, que é Deus. Então a Bíblia traz exatidão, a Bíblia traz as boas novas, as boas notícias, a Bíblia traz instruções, a Bíblia traz exortações, a Bíblia traz repreensões, né? Então a gente precisa estar sempre em contato com ela e usar essa ferramenta para aferir como nós estamos espiritualmente. Todos podemos e devemos nos olhar no espelho, que é a palavra de Deus. É um espelho onde a gente pode checar como estamos. Tiago 1, 22, 25 diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é apenas ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse sim será bem-aventurado em tudo o que realizar. A Bíblia é um espelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, irmãos, vamos nos examinar constantemente neste espelho que é a palavra de Deus. Vamos averiguar como é que nós estamos, como anda a nossa fé, como é que está a nossa vida espiritual. É preciso, e eu não posso me comparar com outra pessoa. Eu não posso me comparar com o irmão. Às vezes eu me comparo com o irmão, eu posso achar que eu estou muito bem, que eu estou super espiritual, porque aquele irmão está caído, está afastado, é uma brasa que se afastou do braseiro e está fria, né? Ou às vezes eu me comparo com outro irmão que está muito mais ativo, muito mais envolvido, e começa a me deprimir e achar que eu não tenho que me comparar com as pessoas. Deus, para evitar todo esse tipo de comparação, que normalmente traz julgamentos indevidos, Deus nos deu a palavra dele escrita para que nós, através da Bíblia, possamos nos avaliar como está a nossa fé. Terceiro aspecto que eu gostaria de comentar com vocês é sobre Jesus. Nós temos o melhor intercessor possível junto ao trono da graça, junto de Deus. Não tem outra pessoa melhor, outro mediador melhor, outro representante melhor, outro paracleto, outro advogado melhor do que Jesus. Talvez você não tenha ainda ideia do tamanho e da relevância do papel que Jesus Cristo desempenha nas nossas vidas. Às vezes as pessoas até me chamam de fanático. Não é fanatismo, mas eu confesso que eu sou fã de Jesus Cristo. Não é fanatismo, mas eu sou fã dele. Ele abriu o caminho até Deus. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos deixou um guia de vida feliz e abundante. Ele nos deu do seu Espírito para vivermos em comunhão com Deus. Ele intercede junto a Deus por nós. Ele preparou um lugar no céu para nós. Ele virá nos buscar na nossa morte ou no dia da sua volta. Ele morreu naquela cruz por nós. Eu sou fã de Jesus Cristo e isso não é fanatismo. E o que parece mais genial nessa passagem de Hebreus é que, dito pelo autor ali no verso 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado.
Isso está lá em Hebreus 4:15. Um sumo sacerdote, um representante espiritual que pode se compadecer das nossas fraquezas. Nós somos fracos e Jesus é perfeito, mas ele experimentou a nossa imperfeição, ele viveu a imperfeição humana, ele teve que experimentar as limitações humanas, ele foi exposto a todo tipo de tentação e a todo tipo de provação, mas não cometeu pecado. Ele nos demonstrou que existe a possibilidade de vitória. Nós podemos também, com ele, ser vitoriosos sobre o pecado e não cair da graça, nem diante da provação e nem diante da tentação. Nós podemos ser vitoriosos, vencedores. Aliás, ele diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Jesus, junto ao trono de Deus, ele diz: eu sei o que você sente, eu sei o que você está passando, porque eu já vivi isso, eu já passei por isso, já estive na sua situação. Jesus foi rejeitado, Jesus foi humilhado, Jesus foi desacreditado, Jesus experimentou toda a sorte de sensação humana que nós podemos experimentar. E ele não decepcionou em momento algum. Ele sofreu decepção, mas ele não decepcionou. Portanto, eu quero dizer, irmão, busque a presença de Jesus e conviva mais com ele, o seu sumo sacerdote, um sumo sacerdote nos céus, à sua disposição, intercedendo por você, agindo por você. Ele já abriu esse caminho até Deus, já perdoou nossos pecados, já nos deu um guia da vida feliz e abundante, ele já nos deu do seu Espírito para habitar dentro de nós e mantermos comunhão com Deus. Ele intercede junto a Deus por nós o tempo todo. Ele já preparou um lugar para nós habitarmos eternamente. Virá nos buscar na nossa morte. Confie mais nele. Então, meu amigo, eu queria te deixar uma exortação final, para que nós nos acheguemos confiadamente a Jesus Cristo. Muitos de nós vivem uma certa timidez cristã. Uma timidez cristã, que eu diria assim, seja com o encantamento do mundo que ofusca e rouba um pouco o brilho da nossa vida cristã, nossa vida espiritual, sejam as aflições e provações do dia a dia, que também trazem uma sombra, de escuridão sobre a luz que devia estar brilhando. Então eu percebo que muitos de nós vive uma certa timidez cristã, um cristianismo de quase lá. Talvez as críticas alheias, talvez o que os outros vão dizer, talvez o medo de ser taxado de fanático. Eu já fui chamado de beato, já fui chamado de bispinho, já fui chamado de pastorzinho, eu já fui chamado de um monte de coisa. Bitolado, carola, crente, tantas coisas, e às vezes isso nos intimida. Eu não sei. Eu só sei que eu quero exortar a você, meu irmão, minha irmã, que vive timidamente o seu cristianismo, ou a você que ainda não tomou Jesus Cristo na proporção devida. Já foi apresentado a Jesus Cristo, mas ainda não se entregou totalmente a Ele. É para você que eu quero dar essa exortação. Eu te exorto, entregue sua vida a Jesus. Confia nele integralmente, pois Jesus é o nosso sumo sacerdote que penetrou os céus, que experimentou todo o sofrimento a que somos expostos diariamente, enfrentou tentações similares às nossas e não pecou. Ele se compadece de nós, conhece as nossas dores e os nossos medos.
conhece nossos sonhos e buscas, e Ele quer, Ele pode, e só Ele pode se compadecer de nós e nos dar uma vida no céu, eternamente. Não permita que a sua vida tenha o mesmo desfecho que a daqueles judeus no deserto. Um pouquinho antes da passagem que nós lemos ali em Hebreus, diz assim, final do capítulo 3: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Todos os que saíram do Egito foram rebeldes, se rebelaram contra Deus. Mesmo Deus dando maná, dando água no deserto, eles se rebelaram. Contra quem Deus se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram lá no deserto? Contra quem Deus jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade deles. Que a sua fé atinja toda a plenitude da vontade de Deus e que você, eu e todos os que esperam no Senhor alcancem o descanso eterno. Que Deus os abençoe, um excelente final de domingo para você e uma semana abençoada toda essa semana. Que Jesus Cristo venha a ser tudo em todos. Amém? Fiquem na paz.